O governo federal prorrogou por mais 3 anos o programa Mais Médicos. Desde quando foi implantado, a proposta do programa é suprir a falta de médicos na saúde pública. Nessa unidade básica de saúde de Arujá, interior paulista, o programa Mais Médicos existe há 2 anos. Ele funciona em 4 das 6 unidades do município. O Mais Médicos ajudou a ampliar o atendimento no local. O bairro é o maior do município e conta com cerca de 30 mil moradores. Pelo menos 50% deles são atendidos pelo Mais Médicos. Com pressão alta e diabetes, Célia é atendida pela unidade 2 vezes por semana. Segundo a dona de casa, antes o tempo de espera para a consulta era maior porque faltava médico. Faltava, sim. Como é que vocês faziam? Mas tinha que esperar, né? E agora? Agora não, agora é mais fácil. Melhorou então? Melhorou, muito. A mesma opinião é da aposentada Maria Aparecida. Agora está melhor. Por quê? Acho porque tem mais médico, né? Agora está tendo médico, porque eu passo sempre com a doutora Margarete, né? Ela sempre está aí, né? Cerca de 11 médicos fazem parte do programa. Entre eles estão cubanos, brasileiros e um mauritano. Essa médica cubana acaba de chegar na cidade para fazer parte da equipe do Mais Médicos de Arujá. Ela recebe instruções do colega Júlio, médico brasileiro formado na Argentina e que está no programa há mais de 2 anos. Educar o paciente na melhor forma de ter saúde, né? Porque saúde se conquista, você tem que conquistar a saúde, né? Então isso que é muito importante do programa. O Mais Médicos ajudou a melhorar também a qualidade das consultas e procedimentos. O fluxo de pessoas das unidades básicas de saúde diminuiu. Muitos pacientes agora são atendidos em casa através do programa Saúde da Família. Então evita do que o paciente que necessita de transporte vir até a unidade, porque nós levamos até ele, né, a saúde preventiva com o médico na casa dele. Criado em 2013, o Mais Médicos veio com a proposta de suprir a falta de profissionais no interior do país e nas periferias das grandes cidades. O programa foi implantado em mais de 70% dos municípios. Para atender a demanda, o governo federal estendeu as vagas para os médicos estrangeiros. As contratações e a forma que o programa foi conduzido se tornaram alvo de críticas dos conselhos regionais de medicina. Fatores políticos, financeiros, interesses locais, regionais, de prefeitos, etc., acabam desvirtuando, né, a eventual utilidade do programa Mais Médicos. Agora, a questão do médico estrangeiro em si, isso nunca foi uma oposição nossa. Laureano, a economia ela é uma ciência humana, não é uma ciência exata, né? Porque são vários meandros para se entender. E a gente puxa aqui como gancho essa discussão sobre o Mais Médicos, justamente para falar sobre a parte humana da economia. Porque quando se fala de cuidados médicos da população, a gente pensa sempre no investimento que é feito, ou que deveria ser feito, que pela legislação deve ser feito, mas às vezes ações de investimento em prevenção talvez renderiam mais do que simplesmente tratar o problema depois, né? Não tenho dúvida disso, né? A questão da prevenção, né, ela é fundamental. Na saúde, quer dizer, falando financeiramente, né? Para ter um retorno financeiro. Se você previne, você não vai ter aquele gasto depois, né? Com certas doenças ou às vezes cirurgia, que às vezes são caríssimas, né? Tá certo? Então, realmente, você tem toda a razão. Quer dizer, então, a prevenção é muito boa. Agora, quando você fala nesse Mais Médico, né? Assim, a princípio, a ideia que você tem é exatamente a questão do protecionismo que você falou, né? Então, por exemplo, se uma empresa, vamos dizer, Estados Unidos, compra o avião do Brasil, ele exige que algumas coisas são feitas lá nos Estados Unidos para dar emprego para o povo de lá. Para o povo de lá, certo? A mesma coisa a China, por isso que eu te falei. Quer dizer, a fábrica dela de automóvel aqui, ela fez uma série de exigências aqui no Brasil, para que fosse peça construída lá, pessoas de lá viessem trabalhar aqui, não é? Aí quando você fala no Mais Médicos, puxa vida, mas nós vamos estar tirando o emprego dos nossos médicos aqui, vindo pessoas de fora. Mas aí, o problema é que não acontece isso, né? Quer dizer, acontece que nós temos 1,8 médico por 1.000 habitantes no Brasil. 1,8. Na Argentina é 3,4.
Na Europa, 3,8, Estados Unidos é 2,8. Então, existe uma defasagem, né, muito grande de médico no país. E o problema maior, principalmente, pelo menos o que foi apresentado pelo governo, então, da presidente Dilma, quando lançou mais médicos, não era nem só o número real de médicos no Brasil, mas a falta em regiões específicas, para onde médicos não queriam ir. Todo mundo quer se formar, quer ficar nos grandes centros, né? Tá certo? E aí? Então, por isso que eu acho que, né, realmente é válido, né? Obviamente, feito de maneira correta, com pessoas que realmente possam ser capacitados para fazer o serviço. Então, tem que ter uma série de condições aí dentro. Não é só estar pegando de qualquer maneira, não, né? Então, tem que ser feito um trabalho que realmente a gente possa ter condições. E aí, existe, então, uma correlação, né? Isso aí já é provado, uma correlação positiva, quer dizer, quando uma aumenta, a outra também aumenta, né? Entre os indicadores da saúde e produtividade do trabalho. Como é que é? Quando você tem um indicador de saúde alto, bom, a produtividade também aumenta. A produtividade aumenta. Então, o país sai lucrando. Olha a economia. Quando cuida bem da saúde da população. Né? Então, existe realmente uma correlação muito grande. Então, se você está tratando bem essas pessoas, você vai estar melhorando economicamente, o desenvolvimento econômico também vai melhorar, percebe? Então, por isso, e fora o humano que você falou, né? Das pessoas que estão naquela cidade lá, e que a gente viu aí até com vocês, a pessoa que precisava de fazer um tratamento de rins, né? E ele precisava se deslocar durante o dia inteiro de viagem para ir para uma cidade. Conseguir. Tem um outro indicador, Laureano, não vou me lembrar agora, talvez você se lembre, mas que diz que cada dólar investido, por exemplo, no saneamento básico, o que é fundamental para a saúde, vai reverter em uma economia astronômica para uma cidade. Verdade. Agora, em ano eleitoral, as pessoas têm que estar atentas a isso também, não é? Porque tem muita gente que vai prometer mundos e fundos agora. E cobrar, não é? Exatamente. Então, isso você tem razão, isso é outra coisa. Então, por isso que a gente reclama, às vezes, da infraestrutura, né? E, aliás, o Vale do Paraíba tem um índice até alto disso aí, tá certo? Desse tipo de infraestrutura que você acabou de falar. Então, é bem alto. Mas outros lugares, isso é baixíssimo. Você vê aí tudo a céu aberto, né? Esgoto a céu aberto. Quantas reportagens a gente vê, não é? Já no Vale do Paraíba, não. Você tem, graças a Deus, é bem alto. Então, acho que isso precisa... Isso é a prevenção que você falou. Se você previne, você não tem o gasto de saúde. Na prevenção, você reduz o gasto posterior, claro.